coisas que são comuns aqui no interior de Portugal. Casas grandes, casas bonitas, simplesmente abandonadas. Hoje a gente vai dar uma explorada aqui em algumas ruas aqui do interior de Portugal. Exatamente o interior de uma cidade que se chama Leiria. Ela fica no centro do país. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que são comuns aqui no interior de Portugal. Que é casas grandes, casas imensas, casas bonitas, completamente habitáveis, simplesmente abandonadas. É muito comum aqui em Portugal, muita plantação de pinheiro, muita plantação de eucalipto, porque é uma indústria muito grande aqui de papel. E também a questão do inverno, né? Inverno aqui não tem jeito, precisa de lenha mesmo. Essa aqui é uma rua que tem aqui próximo à casa da minha sogra. E aqui a gente consegue começar a ver, né? É uma casa que não foi abandonada nesse estado, obviamente, mas conforme o tempo vai passando, ele vai fazendo o trabalho dele, né? De destruir tudo. Vou tentar filmar aqui dentro para vocês. Completamente destruída pelo tempo. Como vocês podem ver, aqui é comum, você vai acostumando com essas casas abandonadas. Aqui você encontra outra, aqui possivelmente também era uma casa, né? Que o tempo já levou. Ali também na frente é outra casa abandonada. Mas hoje a gente vai ver essa aqui. Vou tentar dar uma volta aqui para ver se eu consigo mostrar alguma coisa. Pode parecer que não está abandonada, né? O mato aqui foi cortado há umas 2 semanas, mas é porque aqui em Portugal existe uma lei, né? Que você não pode deixar mato alto. Se você é dono de um terreno, você tem que... E passa uma via, uma estrada, né, na porta da sua casa, e você tem algum terreno na porta do seu terreno, tem que ter 10 metros no mínimo, nenhum tipo de mato, tudo cortado, de um lado e do outro da estrada. Porque aqui também é muito comum incêndio no verão, por causa que as temperaturas são muito altas e acaba pegando fogo mesmo. Essa prevenção que eles fazem de deixar 10 metros com a estrada no meio, caso pegue fogo desse lado, por exemplo, o fogo é mais difícil dele pular para o lado de baixo e continuar queimando. Então, quando chega na estrada, tem 10 metros cortado de um lado, 10 metros cortado do outro, eles conseguem com mais facilidade controlar o fogo, né? Apagar o fogo, porque quando começa a pegar fogo aqui nessas plantações de pinheiro, assim, igual essas aqui, ó, esquece, nada apaga, só helicóptero. Ano passado eu lembro que pegou fogo próximo à minha casa, e eles também são muito rápidos. Passou tipo 10 minutos, tinha 3 helicópteros voando, jogando água. Passou mais ou menos 1 hora, tinha um avião, daqueles que passam no rio assim, pega a água, chega no mato e joga fora. E eles conseguem controlar com certa facilidade. Agora eu vou mostrar a casa aqui para vocês. Essa aqui é a parte de trás dessa casa. É uma casa relativamente grande, entendeu? O terreno também é muito grande. Todo esse terreno que vocês estão vendo aqui faz parte da casa também, né? É uma casa que poderia estar tranquilamente habitada, né, por uma família grande, mas está aqui simplesmente abandonada, né? Aqui é que a gente viu lá na frente, é uma garagem, né? Aqui é a parte de trás da casa. É uma casa bem grande, cara. Porque a gente olha aqui, a gente pensa, porque aqui em Portugal é muito comum eles fazer o mesmo tamanho que tem aqui para cima, também tem para baixo. Então, às vezes aqui em cima é sala, cozinha, ou aqui em cima é os quartos. E lá embaixo sim, tem sala, cozinha, banheiro, etc. Então, às vezes a gente vê uma casa relativamente pequena, mas quando a gente vai ver é uma casa que tem 50, 60, 70, 100 metros quadrados. Porque ou ela tem andares para baixo ou ela tem andares para cima. E é comum, uma casa que está relativamente boa, precisa sim de uma reforma ali, outra aqui, mas não é aquelas casas igual o caso daquela da frente ali, que já está completamente destruída, ou aquela ali também que está completamente destruída. É uma casa que daria para morar tranquilamente. E agora a gente está com a intenção de comprar uma casa aqui em Portugal, então a gente sempre vê assim, a parte mais difícil de comprar casa aqui em Portugal é que tem muitas casas à venda, igual uma dessa aqui, por exemplo, mas que não tem nenhum tipo de informativo falando que essa casa está à venda. É simplesmente no boca a boca, a pessoa que conhece outra pessoa. Às vezes a gente passa em frente a uma casa, vê abandonada assim, passa um mês depois, tá em reforma, porque alguém comprou e você só fica sabendo que está vendendo porque você conhece uma pessoa que conhece uma pessoa que conhece uma pessoa, e isso se torna muito difícil. Porque agora aqui em Portugal está tendo uma bolha muito grande, né? Uma inflação muito grande no preço das casas. As casas que você encontra para vender em imobiliárias, por exemplo, está muito mais caro do que o preço que deveria valer aquela casa, entendeu? Quando você conversa com os portugueses, a tal casa ali está sendo vendida por 150 mil euros. Eles ficam putos
completamente putos, que ele fala, uma casa daquela lá não vale 50 mil euros. Mas como coloca na mão da imobiliária, e a imobiliária, para ela, quanto mais caro vender, melhor, porque a comissão é maior. Para o corretor, quanto mais caro vender, melhor, a comissão é maior. E para o dono da casa, quanto mais caro vender, melhor. Então você tem que procurar essas casas assim que estão vendendo particular, ou caso você for comprar de uma imobiliária, você tem que negociar bem, porque eu já vi muita casa aqui, tem 3 anos que eu tô aqui, e eu já conheci muita gente, e eu já vi muita casa sendo vendida aqui por 200 mil euros, que depois de uma negociação, a pessoa consegue comprar a casa por 60, 70 mil. Isso é impossível, não é? Porque realmente eles vão avaliar a casa, chama alguém para avaliar, um profissional, já dá um preço, vê o valor da reforma que tem que fazer, o que tem que trocar, isso e aquilo, e uma casa de 200 cai para 100, cai para 70. Uma casa que está sendo pedida 100, cai para 50. Inclusive, eu estava conversando com um brasileiro esses dias, que eu encontrei, por acaso, na lavanderia, e ele falou que comprou uma casa que estava sendo pedido 130 mil euros nela, e na hora da visita ele falou pro dono, eu pago 60. 2 horas depois o dono ligou, e eles fecharam o negócio. Então, a gente tem que ficar muito esperto nisso. Se você simplesmente chegar e pagar, que é o que a maioria das pessoas estão fazendo aqui, por isso que o preço está subindo cada vez mais, se você simplesmente chegar e pagar, maravilha. Agora, se você começar a negociar, se você começar a colocar um defeitinho ali, se você chamar um avalista, se você começar a ver o que precisa fazer na casa e começar a fazer conta, você tem números e você tem argumento para que aquele valor da casa diminua cada vez mais. E tem que ficar esperto. Tem algo aqui parecido com um tanque, muito comum também aqui, né? Antigamente tinha muita plantação, né? Então eles têm esses tanques aqui, né? Os reservatórios, que geralmente ficavam cheios de água para poder irrigar as plantações dele. Aqui também tem um tanque, provavelmente, né? A roupa era lavada aqui, né? Pelo formato do tanque, uma torneira que tem aqui, etc. Então é uma casa que tem muita história. Se você olhar aqui mais atentamente, você consegue ver que existe construção lá para baixo, entendeu? Então tem cave lá para baixo, né? Porão. A casa é bem maior do que a gente acha que realmente ela é. Tem mais uma construção pequena aqui, que já foi totalmente coberta aqui pela natureza, né? Não dá para saber direito o que é, mas poderia ser um ponto de espera, né? Uma parada de algum transporte, ou até mesmo uma capelinha, alguma coisa voltada para oração, né? Também aqui é muito comum. Não dá para saber exatamente o que é, mas dá para se ver que era uma estrutura com telhado e você ficava lá embaixo esperando alguma coisa. Vamos dar mais uma olhada nessa casa aqui antes de eu contar por que essa casa está desse jeito e se vai ser vendida ou não. Vocês podem ver lá atrás, a gente vê só um pedacinho da casa. Aqui a gente já vê que a casa é bem maior, tem mais um espaço aqui embaixo, um espaço de cima. Tem a garagem. Olha o estado dessa aqui. Essa aqui já está completamente destruída, né? Vamos subir aqui nessa escada. Essa escada dá lá onde a gente estava, né? A porta tá aqui, tá fechada. E aqui é o terraço aqui da garagem. É uma casa boa, só precisa mesmo de alguém para cuidar, né? A natureza é implacável mesmo, né? Toma conta mesmo. A gente foi atrás aqui para saber, né, como que tava a situação dessa casa, se alguém aqui da região conhecia, e a gente acabou conversando com alguns vizinhos aqui que conheciam a história da casa, né? O que aconteceu foi o seguinte, é o que é muito comum aqui em Portugal, geralmente as pessoas têm poucos filhos, né? É uma cultura na Europa inteira as pessoas terem poucos filhos, e acaba que muitas vezes os herdeiros, né, não se importam muito com elas, porque às vezes a pessoa é criada no interior e ela quer tentar a vida em outro lugar, ou imigra, que é muito comum aqui em Portugal as pessoas imigrarem para outros países da Europa, os portugueses, ou vão morar em outras cidades maiores e acabam simplesmente abandonando ali os bens, né? A história dessa casa é o seguinte, era um casal que tinha 2 filhos, esses filhos acabaram indo para uma cidade que chama Coimbra, fica mais ou menos uns 80 quilômetros de distância daqui. A filha é médica e o filho é advogado, e eles simplesmente fizeram a vida deles lá, casaram, têm família, têm suas próprias casas lá e etc. Simplesmente deixou isso aqui abandonado, entendeu? O vizinho aqui, o senhor também, muito gente boa, ele ligou para eles, né, perguntou se tinha interesse na venda, e o rapaz só falou que por ele não tava nem aí, mas ele ia conversar com a irmã dele para saber se ela tinha interesse em alguma coisa ou se ela não tinha interesse. Então muitas vezes é isso que acontece com 80% das propriedades que a gente vê aqui em Portugal, abandonada, acabando, sendo consumida pelo tempo, enquanto tem um monte de gente aqui que tá pagando absurdo em arrendamento e tentando também comprar casa e não encontra, e quando encontra também encontra uma casa com os preços muito altos que não vale a pena. Geralmente as pessoas já têm essa cultura de ter poucos filhos, às vezes tem um filho ou 2 e esses filhos
vão para outro país, fazem a vida lá, ou vão para outra cidade, fazem a vida lá também, e meio que não querem saber muito do que ficou para trás. Em muitos casos também de casas extremamente abandonadas, que o tempo consumiu, que já tá há 20, 30, 40 anos abandonada mesmo. A pessoa às vezes não tem filho e morre e não fica nenhum tipo de herdeiro, né? E essa casa fica lá esperando correr as papeladas, esperando ver o que vai ser feito. E depois o governo vê que não tem ninguém, pegar a propriedade daquela casa e acaba muitas vezes colocando ela à venda. Mas até isso acontecer, passa 10, 15, 20 anos e a casa fica lá, simplesmente sendo consumida pela natureza. Então, sobre essa casa aqui, essa é a história, entendeu? Os herdeiros simplesmente não estão nem aí. E esses ainda moram aqui em Portugal, porque a grande maioria das casas que você vê, que os herdeiros têm aquele um pouco de valor sentimental, mas pouca importância, entendeu? Ou aquele sonho, às vezes, de reformar para vir passar férias aqui. A pessoa mora na França, às vezes, vou reformar para me passar férias, só que nunca dá e passa 10, 20, 30 anos e a casa simplesmente acaba. Isso só vai gerando despesa em cima de despesa e chega um momento que eles perdem a casa simplesmente por excesso de impostos, coisas que não foram pagas. Existem esses casos também. Agora eu não sei como está funcionando, porque diz que mudou a lei, mas, por exemplo, esse mato aqui foi cortado em volta da casa. Pode ter sido os filhos que pediram para alguém cortar e etc, para não gerar nenhum tipo de multa. Ou muitas vezes, meio que as pessoas já sabem, né, que tem que fazer isso. Então o governo meio que notifica as pessoas falando que tem que fazer o corte ali do mato, né, por questão de incêndios e etc. A pessoa não faz, o governo simplesmente vai lá, faz o corte e gera uma multa. Os impostos também anuais da casa que não são pagos, e isso acaba gerando várias multas, entendeu? E já vi casos aí de pessoas que simplesmente perderam a casa porque ficou muitos e muitos anos gerando multa, gerando impostos, nunca foi pago, nunca deu muita importância, e quando vai tentar dar importância, já não... Meu pé tá cheio de espinho. Já não tem como dar importância mais, entendeu? Essa aqui é a região, ó. Eu gosto muito, eu vivo aqui perto. Eu gosto muito de viver, assim, no interior de Portugal. Cara, é muita paz, tranquilidade. Tem algumas coisas ruins, entre aspas, que eu acho particularmente, é tipo essas casas abandonadas e às vezes dá uma impressão assim de um lugar meio largado em alguns locais, porque não são todos os locais que são assim. Mas, cara, na grande maioria é muito bom. Eu gosto muito de viver no interior, não trocaria o interior de Portugal por nenhum tipo de cidade. Já vivi em Algarve durante um ano e, cara, é completamente diferente, entendeu? Essa casinha aqui, tanto que ficou linda. Era uma casa também que estava bem abandonada e eu não sei se foi vendida ou se foi os herdeiros que reformaram, né? Mas ficou muito bonita essa casa. Essa casa e essa parte aqui também faz parte da casa. E a vista aqui é muito bonita. Eu gosto muito. Essa aqui é a casa da minha sogra. Por dentro ela tá completamente reformada, né? Remodelada, que eles chamam aqui. E agora ela vai fazer uma pequena remodelação por fora, né? Pintar e arrumar. Essa casa aqui tem uma história muito curiosa que eu vou ter que contar para vocês em outro vídeo. É uma casa de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma pequena copa aqui, 2 lareiras na parte de baixo da casa. Também tem uma cave que é do tamanho da casa, né? Tem um porão que é do tamanho da casa. As curiosidades dessa casa. A minha sogra, ela não paga nenhum cêntimo de arrendamento. Não paga arrendamento. Ela simplesmente foi convidada a viver na casa com a possibilidade de comprar essa casa no futuro. É uma história que precisa de outro vídeo para ser contada. Não é coisa única, não. Já vi pelo menos isso acontecer com as 3 pessoas aqui em Portugal. Ou seja, mora numa casa boa, não tá muito bonita por fora, obviamente, mas por dentro é uma casa que tá completamente remodelada, linda, porão gigante lá fora, terreno lá no fundo, 2.000 metros de terreno, entendeu? Não paga nada, foi convidada a morar na casa pelos proprietários que vivem na França, sem pagar nada, simplesmente para casa não ficar abandonada, para casa não ficar largada. Ela foi convidada a morar na casa e tem um contrato, vamos dizer assim, né, para comprar a casa no futuro. Isso é muito legal. Para quem vive aqui sabe que o arrendamento às vezes, né, o aluguel às vezes é uma coisa assim que dá um pouco de trabalho, né, come muito orçamento. Essa casa foi feita em 1930. Os proprietários foram muito inteligentes nessa sacada de, coloca uma pessoa para morar, para cuidar da casa. E é muito legal isso. E eu vou contar isso para vocês em outro vídeo. Então, quando vocês verem pessoas falando de casa abandonada, Portugal está sendo abandonado e etc, não é verdade, entendeu? Na grande maioria das vezes, essa situação do herdeiro, às vezes, não se importar muito, ou de não ter herdeiros mesmo, e o responsável, no caso que é o governo, demora um tempo considerável para organizar as documentações, e a gente acaba lidando com algumas casas boas nessas condições. Então é isso, galera. Curte o vídeo aqui, comenta alguma dúvida, fala se você sabia que era assim que funciona, segue o canal, que vai ter vídeo aqui toda semana sobre o meu dia a dia aqui, o que eu faço para me sobreviver, quais são os meus negócios, como que funciona ter uma empresa aqui, como que funciona a vida
vida aqui na Europa. É isso, galera. Um abraço e até mais.